Aí, bom dia pessoal, de novo um dia lindo aqui e eu aqui fazendo minhas reflexões. Sabe que o trabalho físico é uma coisa muito boa, porque ele liberta a mente. Então eu estava hoje pensando um pouco da questão dos movimentos políticos que a gente está vivendo. E isso sempre me fez refletir. E eu gosto de ouvir as outras pessoas, porque nem sempre a gente está fechado com nossos pensamentos apenas. E eu vejo algumas pessoas chamando os outros de vagabundo, e que o mundo, né, tá formando uma geração de pessoas que não querem nada com nada, que nem os neném, etc. E eu pensando um pouco sobre esse assunto, eu acho que nós estamos entrando numa nova era de transformação do mundo. Nessa nova era, não tem nada a ver com política. Tem a ver com as mudanças tecnológicas que o ser humano está produzindo. Assim como no passado teve várias mudanças, e a gente para olhar a história e ver a transformação, só que levou anos e anos, séculos às vezes, no início talvez milhares de anos, mas o ser humano era muito importante para qualquer empreendedor, para qualquer rei, né? Tirano. Ele sempre foi importante, porque ele precisava dessas pessoas para conquistar. Uma guerra sem pessoas não tinha como acontecer. Depois disso, nós tivemos, né, o ser humano muito importante para construir coisas, virou até escravos, para produzir alimentos, para defender suas cidades. O ser humano cada vez mais importante para a indústria, para o comércio, para o serviço. Então sempre o apelo nas discussões ideológicas era o ser humano, ele era fundamental. E o empreendedor, o empresário, era tirado como uma pessoa social, porque apesar dele estar ganhando em cima dessas pessoas, ele estava dando uma forma de remunerar essas pessoas de forma, né, digna. Então ele promovia o emprego. E a gente teve todos esses movimentos, né, de sindicato, de defesa, né, contra a exploração e tudo mais. Mas o que eu vejo agora é que nós estamos mudando essa visão. Nós estamos mudando isso por quê? Porque a tecnologia vai substituindo cada vez mais a necessidade humana. Pelo menos na quantidade. Agora nós estamos vendo isso. Uma guerra, eu não preciso mais de soldados, cada vez eu preciso mais de tecnologia. E cada vez mais essa tecnologia, ela não vai precisar nem ter alguém apertando o botão, né? Eu talvez vou ter poucas pessoas para lutar contra outros, para conquistar o que eu quero ou defender o que eu quero. E assim a gente vai para a indústria, a gente vai para a agricultura. Cada vez mais eu vou ter os robôs, eu vou ter a inteligência artificial atuando na agricultura, na indústria. Então eu não vou ter mais a necessidade do ser humano para produzir. Isso é uma transformação em toda a nossa história da humanidade que nós não tivemos. E isso está acontecendo em poucos anos. Isso em algumas décadas nós vamos ver uma transformação incrível nessa questão. E a pergunta que eu fico sempre é justamente isso. Nós vamos ter que mudar a relação que nós temos hoje de trabalho e sobrevivência. Essa é uma grande questão. Claro que nós vamos ter
né? Algumas pessoas ainda atuando isso, mas cada vez mais a robótica ela vai resolver. A gente está vendo vários projetos aí que até a manutenção é feita pelos próprios robôs. A inteligência artificial cada vez mais tendo autonomia, e isso tudo vira um outro problema que nós vamos ter que discutir mais adiante, sobre a confiabilidade, sobre o controle, sobre os limites sobre essa tecnologia. Mas eu quero discutir aqui, não é essa questão, é a questão humana. Claro que eu vejo várias questões, nós vamos ter que ocupar as pessoas, o entretenimento, mas como essas pessoas vão viver do quê? Se a produção para daqui muitos anos vai ser 100% automatizada por robôs, por inteligência artificial. Eu não estou discutindo a ocupação das pessoas, porque a gente vai entrar num mundo, e o metaverso encaixa bem isso, onde que eu me ocupo, assisto os filmes, vivo o mundo virtual, convivo com meus amigos, mas a questão é da onde vem a renda? Ou nós vamos ter um mundo de miséria? Eu tenho algumas respostas, mas o que vocês acham sobre isso? E me dão feedback, e se gostou ou está questionando, compartilhe isso, para a gente provocar um pouco de discussão sobre isso. Um abraço, e dá um like aí para mim, ou dá um negativo.